Olá, meu querido e minha querida, graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Eu sou Gustavo Moraes e nessa série de vídeos sobre redes sociais para igrejas, nós vamos aprender princípios de fundamentos de design gráfico para publicidade. No próximo vídeo, fundamentos de fotografia e filmagem de retratos. E no terceiro e último vídeo, elaboração de vídeos curtos para stories, shorts do YouTube, TikTok, se a igreja tiver, e muito mais. Vamos lá? Brevemente sobre mim, atualmente eu sou gerente de TI no Ministério da Agricultura, em Brasília, mas eu sou natural de Goiânia, eu tenho 28 anos atualmente, converti aos 16 anos de idade, em 2012, e eu converti em uma igreja neopentecostal que tinha uma forte pegada de publicidade, propaganda, de presença online. Então, entre 2016 e 2020, eu participei de diversos movimentos evangelísticos online e diversas atividades na igreja que envolveram fotografia, design, edição de vídeo, entre outras coisas. Enquanto eu estive na primeira igreja batista, em Aparecida de Goiânia, na PIBAG, eu liderei o ministério de mídias da igreja local. E aí na foto é o logotipo que eu fiz para esse ministério de mídias, o PIBAG Mídias. Eu particularmente gostei muito dessa arte que eu fiz, porque eu peguei um pouco da estética dos anos 80 e ao mesmo tempo eu misturei elementos modernos para ficar uma coisa mais jovial, ao mesmo tempo uma coisa nostálgica. A gente vai falar mais detalhes sobre essas questões estéticas nos próximos slides. Em janeiro de 2023, eu palestrei na PIBAG sobre o livro do pastor Sammy Tippit, Fazendo Discípulos na Era Digital, as redes sociais, a nova via romana. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre esses slides que eu apresentei em 2023, acesse esse link que está na tela, esse código QR que você pode escanear aí com o seu celular, se você estiver assistindo esse vídeo na tela do seu YouTube ou algo parecido, tá? Vale a pena. Um resumo sobre redes sociais. Ao meu ver, e também ao ver de pessoas como o pastor Sammy Tippit, internet são como as vias romanas. Para quem não conhece um pouco da história da igreja primitiva, a igreja primitiva ela levou o evangelho para todo mundo, principalmente através das vias romanas, percorrendo essas vias romanas e levando o evangelho em todas essas estradas. Essas vias romanas elas eram consideradas tecnologias inovadoras porque elas são a coisa mais parecida com rodovias que a gente tem hoje em dia. O pessoal evitava de fazer muitos contornos de rios, contornos de morros para chegar em algum lugar. Então, essas vias romanas, elas fizeram com que a trajetória entre várias cidades do Império Romano acontecesse de maneira mais retilínea e, consequentemente, mais movimentada e, entre aspas, de uma certa maneira, mais segura. Com o passar dos anos, a igreja usou tecnologias inovadoras de suas épocas para propagar o evangelho ao mundo. Um exemplo disso foi o pastor Billy Graham, que ele usou da tecnologia da TV, do rádio e dos meios de mídia física, né, como fita cassete, fita VHS e várias outras coisas para propagar o evangelho ao mundo. Um dos avivamentos, né, que é o avivamento do Jesus Movement, ele foi impulsionado por essas novas tecnologias. E hoje a gente tem a internet. A internet, ela é o nosso panfleto digital, ela é uma forma revolucionária do século XXI para a comunicação do evangelho, mas ela também pode ser uma fonte de distração, ela pode ser uma tentação pecaminosa. A gente pode fazer um bom uso da internet, mas a gente pode cair em pecados com ela. A gente pode perder tempo da nossa vida mexendo nas redes sociais e a gente pode também cair em pecado de pornografia, de cobiça, entre várias outras coisas. Então, a você, meu querido, minha querida irmão, irmã, que é servo nessas áreas de mídias, de redes sociais, aplique para a sua vida o versículo de Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Amém? Acredito que um princípio geral para toda forma de arte na igreja deve seguir esta frase: venha pela estética,
mas fique pelo conteúdo. Venha pela estética, mas fique pelo conteúdo. Por que essa frase? Porque, infelizmente, hoje em dia, muitos irmãos e muitas igrejas têm uma estética impecável nas suas artes, no seu áudio, nas suas fotos, em tudo, mas são pessoas vazias de Cristo, vazias da Bíblia, faltam conteúdo, são monotemáticas, caem em pecados, entre outras coisas. Ou seja, é mais importante que nossa arte na igreja possa refletir um conteúdo profundo e completamente bíblico. Depois, nós pensamos na estética. Não devemos deixar a estética de lado, mas também temos que pensar principalmente no conteúdo. O conteúdo vem primeiro, depois a estética. Por isso, venha pela estética, mas fique pelo conteúdo. Amém? Vamos falar um pouco da história do design. O design gráfico, ele dá os seus primeiros passos com o cristão inventor Johannes Gutenberg. E a invenção principal dele foi a impressora de Gutenberg, que era uma espécie de um grande carimbo que tinha centenas de carimbinhos de letras que eram colocadas numa forma e que eram colocadas na tinta, né, para poder ter o carimbo das letras, e aí colocava sobre uma folha de papel toda essa matriz de letras, e com elas organizadas você tinha uma impressão. Aqui você tem uma foto da maior obra do Johannes Gutenberg, que foi a Bíblia de Gutenberg. Ela foi aclamada pela sua alta qualidade estética e pela qualidade técnica. Pensa só, você, um cristão no final da Idade Média, tendo acesso a uma Bíblia linda dessa, sem precisar de ser um membro da Igreja Católica, sem precisar de ser um ancião ou algo assim. Então, além da própria conquista da técnica da impressão em si, você teve um maior acesso da Bíblia para as pessoas e, consequentemente, uma maior alfabetização progressiva das pessoas. Na Idade Moderna, especialmente nos séculos 19 e 20, empresas de impressão em larga escala inventaram produtos de design atemporais como as tipografias que todos conhecem, acredito eu, Times New Roman, Helvética e Arial. Essas fontes, em específico do exemplo, elas foram desenhadas ou patenteadas por essa empresa aqui, ó, Monotype, ó. Essa é uma das maiores empresas e uma das mais antigas no ramo de design de tipografias, tá? E um passo importante na história do design, talvez a mais importante. Em 1919, surge a primeira escola de design do mundo, a Bauhaus, na Alemanha. Ela influenciou fortemente o conceito de modernismo no design e nas artes visuais. Olha só, por exemplo, essa fonte aí do Bauhaus. Olha essa forma das letras. Ela me parece ainda hoje muito atual. Então, o pessoal do Bauhaus, ela foi revolucionária para sua época e eu acho que ela ainda é digna de dar uma olhada e de ser fonte de inspiração para muita gente ainda hoje. A invenção mais importante da escola Bauhaus, na minha opinião, é a maçaneta com alça, porque antes a gente tinha apenas maçaneta que você tinha que girar a bolinha, fazer um movimento de torção com o braço. E esse movimento de alça, você só precisa da força da gravidade batendo no braço. Você nem precisa de fazer força praticamente para poder abrir uma porta com esse modelo de maçaneta com alça. Tanto é que tem vídeo, por exemplo, de galinha que pula em cima de maçaneta com alça e abre a porta. Essa invenção facilitou até demais a abertura de portas. A outra invenção importante da escola Bauhaus foi esse modelo de cadeira, a cadeira portátil. Esse tipo de cadeira ela é muitas vezes aplicada para o contexto de praia, né? Fabricantes metalúrgicas fabricam esse modelo para ser usado em contexto de praia, de rio, algo assim. Mas esse modelo de cadeira também é usado por diretores de cinema. A cadeira de diretor também segue mais ou menos o mesmo design que foi criado inicialmente pela Bauhaus. E essa terceira imagem é um cartaz de uma convenção da Bauhaus de 1923, olha só, 100 anos atrás, o pessoal fez um design que parece que foi feito num computador e que tem um design 3D misturado com 2D
que é muito inspirador até para os dias de hoje. Vocês vão ver exemplos de arte dos dias de hoje que é fortemente inspirado pela Bauhaus. Continuando, em 1922, o designer de livros William Edson Dwiggins cunha o famoso termo designer gráfico para definir esse então novo ofício próprio. Inclusive, esse William Dwiggins trabalhou em parceria com a Monotype, que eu falei mais cedo. O design, nas décadas de 1920 e 1930, ele foi dominado pela estética Art Deco. E essa estética ela é caracterizada pela sofisticação, uso de muitas linhas diagonais para cima, assim, mais ou menos. Teve muito uso de cores e de elementos, texturas que remete a ouro, que remete a rubi, né? Amarelo, ouro, vermelho, rubi. O azul do céu, o verde da esmeralda. Então, aqui como exemplo de design, né, dentro do Art Deco, tem aqui o exemplo do Charlie Chaplin, o cartaz do filme dele City Lights. Você vê que você tem essa estética, né, de glamour, você tem a fonte, né, um tipo comum de fonte que remete a essa estética Art Deco. É uma fonte da letra, né, da tipografia mais finas e as partes verticais das fontes serem mais grossas, né? Como, por exemplo, a gente pode ver também no logotipo do ICEA, né, que é o Instituto Cristão de Educação e Arte da PIBAG. Vocês podem ver esse mesmo padrão, né? Verticais grossas e horizontais finas. Então, essa fonte aqui usada no logotipo do ICEA é uma fonte típica do design da estética Art Deco. E passando anos mais tarde, entre os anos de 1950 e 1960, o movimento estético pop art dominava o design gráfico popular. Era a transição entre o modernismo e o pós-modernismo no design. Uma coisa que a gente pode perceber no pop art é que começou-se a ter a vulgarização da arte. Aí, como exemplo de arte, eu coloquei a capa do primeiro disco da banda Velvet Underground, e ela foi feita pelo designer Andy Warhol. Essa capa é uma banana feita com uma espécie de xerox, só que com cores amarela e preta. E essa casca da banana é um adesivo. Então, em certas capas desses discos, desses LPs, se você puxava essa banana, esse adesivo de banana, aparecia um desenho de uma banana descascada em cores rosa e vermelho. Então, você tinha, né, essa questão de vulgarização da arte aqui, que ela começou a se tornar mais frequente em anos mais tarde. Continuando nossa história, na segunda metade da década de 1960 e os anos 1970, a gente pode dizer que foi o auge da Guerra Fria. A gente teve o auge de guerras sangrentas em alguns pontos do mundo, surgimento e popularização de muitas culturas, contraculturas e vários outros movimentos. Em consequência de todo esse cenário, que eu diria que é até caótico, um reflexo de tudo isso foi o movimento estético que hoje chamamos de anti-design, que ele procurou quebrar o princípio da forma segue função que a gente viu lá em Bauhaus. Aqui, como exemplo, eu coloquei a capa do primeiro LP do grupo cristão Vencedores por Cristo. Esse LP Fale do Amor, ele consistiu de várias músicas com a estética dos anos 60 e início dos anos 70, e a capa do disco é muito essa estética meio psicodélica, com florzinhas, cores fortes que não fazem sentido elas existirem, digamos que em uma estética padrão, entre aspas, né? Então, você vê o anti-design claramente aqui, e de muitas artes dessa época aí, entre 1965 e 1970. Passando alguns anos, a década de 80 inaugurou o pós-modernismo oficialmente no design. O Memphis Group, esse grupo da foto, de Milão, da Itália, popularizou a estética icônica caracterizada por uma explosão criativa, mas também pelo niilismo alegre. A mudança de estética do final dos anos 70 para o início dos anos 80 foi tão grande que algumas pessoas ficavam chocadas, né, do tanto que a estética ficou toda cheia de frufru, toda cheia de cor, né? Então muitas pessoas inicialmente criticavam
a estética dos anos 80, ainda hoje tem algumas coisas na estética dos anos 80, e eu falo isso até no design de produto, por exemplo. Olha só esse exemplo aqui. À esquerda a gente vê uma chaleira da estética Bauhaus, que segue essa ideia, né, de que a forma segue a função. Aqui no meio a gente tem um brinquedo da Fisher-Price, né, a sua estética colorida e alegre para criança. E à direita a gente tem uma chaleira do estilo Memphis. Então você vê que as formas e as cores são sempre chamativas e alegres. Então você sempre tem essa coisa despojada, né, que se tornou comum nos anos 80, popularizado por esse grupo Memphis de Milão. O design dos anos 80, no geral, ele segue esses princípios. Basicamente, ao invés de a forma segue a função, o pessoal de Memphis e seguidores dessa estética seguem a máxima de que a forma deve seguir a emoção. Então, desmembrando esse princípio, a gente vê que deve ser, em primeiro lugar, simples, depois memorizável, né, ou icônico, tem que passar uma mensagem clara, tem que definir padrões, ou seja, aquilo ali é uma coisa nova, consequentemente ela tem que resistir ao tempo, que é esse princípio número 5 aí. Aqui a gente tem exemplos de estética dos anos 80, né? Aqui no meio a gente tem um exemplo claro de elemento estético de design gráfico dos anos 80, que é um degradê escuro para o claro, com uma divisória de escuro para o claro novamente, fazendo uma alusão de um horizonte, só que feito em desenho ou no computador, né? Então aqui, no caso específico, a gente tem ondas do mar, né? E aqui a gente tem meio que uma atmosfera e embaixo a gente tem meio que um rio, né? Lembrando vagamente um rio. Às vezes isso aqui é reto para lembrar, por exemplo, apenas um horizonte de uma montanha, né? Então às vezes tem um verde ali com um azul, algo parecido. Então a gente tem bastante uso de azul, de rosa, de amarelo, com alta saturação, com alto brilho, né? Isso a gente vê nos outros logotipos bem claramente, né? O primeiro logotipo da Apple era esse logotipo todo colorido aqui. O logotipo da MTV esbanjava das cores, esbanjava das formas, fazia muita coisa para ser realmente chamativa, icônica. Aqui a gente tem um exemplo de relógio da marca Swatch dos anos 80. No Brasil popularizou uma outra marca que era a Champion, né, que fazia relógios com pulseira colorida, com esse visor todo colorido, né? Aqui você não tem o número 3, você tem 3 barrinhas. Então, assim, o pessoal tinha realmente uma criatividade muito grande nessa época, nos anos 80. E aqui, né, por fim, um design da época da Coca-Cola, né? A Cherry Coke, que foi um refrigerante de cereja que durou pouco tempo, nos anos 80, mas essa estética aqui, ela ficou icônica, né? Você vê aqui que ele foi um desenho que parece ser futurista, ao mesmo tempo é nostálgico, sabe? Então, aqui você tem uma boa ideia de como que era a estética dos anos 80. Olha só, você vê aqui novamente o degradê que eu falei, lembrando um horizonte no céu aqui. Vamos para a próxima década, década de 1990 e também um pouco da década dos anos 2000. Nessa época, o povo tinha ficado meio que enjoado da estética dos anos 80, que ela estava espalhada não só no design gráfico, no design de produto e outras coisas, como também ela estava muito forte na música, né? As pessoas estavam enjoadas de ouvir música dos anos 80, então o povo começou a querer coisa nova, começou a querer ir para um futuro que estava chegando, que no caso em específico era a virada do século, né? Era o século XXI chegando. Então, a gente teve duas principais tendências estéticas que elas às vezes conversavam entre si, às vezes não. A primeira estética é a estética grunge, que é uma estética de coisa suja, de coisa descascada, de coisa assim deteriorada, né? E a gente tinha também a estética cybercore ou o Y2K, ou ano 2000 em português, que é a estética que reflete, por exemplo, esse iMac aí do final dos anos 90, né? Que é uma estética que remete, né, a um computador do novo milênio. Antigamente, até mais ou menos o surgimento desse iMac, todos os computadores eram ou completamente brancos ou completamente pretos e todos retangulares, sem exceção.
E aí a Apple fez o design desse computador com alto uso de curvas, com alto uso de cores, mas sem parecer anos 80, né? Daquela coisa toda espalhafatosa dos anos 80. Então você teve essas duas estéticas que podem ser exemplificadas aqui nessa imagem. Aqui a gente tem, em primeiro lugar, um plano de fundo feito com computação gráfica dos anos 90. Você vê que é uma tentativa de simulação de fluido de água, né? Só que é uma água que não é realista, mas lembra um pouco a água. Lembra um pouco que é uma água misturada com sabão, né? Por conta dos feixes de luz colorida aí e dessas bolhas em volta. Ali no canto esquerdo você tem o logotipo do Jurassic Park, que podemos dizer que é um exemplo da estética grunge. No canto inferior esquerdo, a gente tem a capa de um dos discos do David Bowie, lançado nos anos 90. Esse em específico segue a estética grunge, né? O que é aqui nesse caso? É letra descascada, é uma pintura bem deteriorada, mal feita, não sabemos se foi lavada. No canto superior direito, a gente tem o logotipo do Windows XP, que é puro suco de anos 90, esse sistema operacional. E no canto inferior direito, a gente tem mais uma capa de um disco, nesse caso de um single de uma música que foi sucesso nos anos 90, Blue da Badi. Você vê que na estética Y2K ou Cybercore você tem bastante uso de azul, bastante uso de degradê e de efeito 3D. Continuando, superior esquerda a gente tem a capa traseira do CD do Nirvana, que exemplifica, né, a estética grunge. Eles são um exemplo de banda de música grunge, né, que era um subgênero do rock que tinha essa coisa suja mesmo. Aqui no canto do meio à esquerda, a gente tem o logotipo da PIBAG, né, da Primeira Igreja Batista de Aparecida de Goiânia, que é um logotipo que foi feito nos anos 90, tem esse uso de elementos em 3D, né, o desenho em si não é 3D, mas a Bíblia ela tá numa perspectiva 3D, como você pode perceber, tem o uso de degradê ali do azul mais ou menos escuro para o azul claro, né, simulando mais ou menos ali um azul do céu. Ali no canto inferior esquerdo você tem o logotipo da Nickelodeon nos anos 90. Esse logotipo ele era feito nas vinhetas principalmente com computação gráfica em 3D, simulando um slime sendo espatifado no chão ou na parede, alguma coisa assim. Então você vê que tem alto uso de elemento 3D ali, de sombra, contraste, você vê que é uma estética que realmente procurou ser rebuscada no resumo, né? A mesma coisa você pode ver no logotipo da Apple nos anos 90. Você pode ver ali que tem bastante uso de degradê, de cor, de um contorno ali entre o claro e o escuro nas bordas. E um efeito parecendo que é vidro, esse logotipo da Apple nessa época. E por fim, ali no canto inferior direito, a gente tem a capa do filme Matrix, que ele é hoje um símbolo dos anos 90. É uma mistura da estética grunge, né, que é essa estética suja, e por aí vai, com a estética Y2K, que é essa estética futurista, que lembra computador nas fontes e por aí vai. Passando anos mais tarde, mais principalmente a partir da década de 2010 até os dias de hoje, a gente, no mundo como um todo, foi marcado pelo minimalismo no design. Menos é mais se tornou a regra. É a popularização da estética Bauhaus, praticamente 100 anos depois. À direita a gente tem o logotipo do Burger King, que foi inventado, né, em 2019, mas ele foi publicado em 2020, final de 2020 mais ou menos. E esse logotipo, na minha opinião, foi o melhor logotipo do Burger King, porque é um logotipo que dá vontade de comer ele. É um pão com hambúrguer no meio. Ou que lembra salsicha ali no meio, por conta dessa fonte que ela é salsichada, ela é toda arredondadinha e gorda. Aqui temos exemplos de artes feitas com essa estética atual minimalista, né? Ali superior esquerda a gente tem o logotipo da Igreja Lagoinha, igreja da família Valadão. É um exemplo de logotipo de igreja que deu certo, porque infelizmente muitos logotipos de igreja feitos recentemente
perdem a essência da igreja ou perdem a essência bíblica, vira outra coisa que poderia ser logotipo de qualquer coisa, não necessariamente de uma igreja. Então, o logotipo da igreja Lagoinha ficou bem feito porque é um logotipo que só pode ser usado para uma igreja, no caso é a Lagoinha. À esquerda a gente tem o logotipo da Microsoft na época atual, né? É bem diferente do logotipo da Microsoft nos anos 90 e do Windows XP, que era uma flâmula balançando, né? Com todo o efeito 3D, com sombra, com degradê, um monte de coisa. Agora são só 4 quadrados, lembrando, né? Uma janela, só que colorida. Ali no canto inferior esquerdo a gente tem um logotipo da Twitch, que usa o efeito 3D, só que 2D ao mesmo tempo. Muito parecido com o efeito que a gente viu lá naquele cartaz da Bauhaus de 1923. E à direita a gente tem uma foto de irmãos da Igreja Batista Central de Taguatinga, no DF, segurando cartazes de evangelismo com essa estética minimalista que a gente tem hoje. Você vê que são cores misturadas, né? Claramente isso foi feito em software de computador, e ali você tem a famosa letra stretch, né? Letra esticada, no caso, esticado na vertical. E ali tem "Você não está sozinho, Deus é contigo, posso orar por você", com uso de cores quase espalhafatosos, lembrando um pouco os anos 80, mas sem aquele excesso de informação dos anos 80. Então, você vê que a estética dos anos 2010 e a época atual, né? Que a gente está na década de 2020 agora, você vê que existem elementos que lembram a Bauhaus, existem elementos que lembram os anos 80 e algumas outras coisas semelhantes. Certinho? Agora acabou a história, estamos na época atual. O que seria um bom design em termos gerais e em termos atuais? Em primeiro lugar, um bom design ele deve comunicar efetivamente sua mensagem, como a gente tem falado aqui, seja ela informativa, emocional ou persuasiva. Aqui abaixo a gente tem um design de uma thumbnail do YouTube. Thumbnail é aquela imagem estática que fica ali no YouTube antes de você assistir o vídeo, antes de você clicar para assistir o vídeo. E no caso específico aqui é da Igreja Batista Central de Taguatinga, lá do DF também, do grupo Semear. Semear é um exercício, é o nome do vídeo. Então aqui você vê um bom uso de cores. Aqui você tem um marrom, mas bem fraco. Aqui você tem a cor verde, quase marrom, sabe? Um tom que lembra terra, lembra grama ao mesmo tempo, sabe? Uma cor assim simples, mas que transmite muito claramente, né, a mensagem que é semear, no caso, semear para o evangelho. E ali embaixo você tem o uso das fontes stretch, né, que é essas fontes esticadas, ou para horizontal, que é o caso das letras que eu estou usando nos títulos dos meus slides, e no caso aqui da thumbnail, ela é esticada na vertical. Próximo princípio de um bom design: a sua estética deve ser agradável e sempre adequada à sua função, depois à sua emoção. Ou seja, hoje em dia a gente tem uma espécie de equilíbrio entre a estética anterior aos anos 80 e a estética dos anos 80. Por quê? Porque a estética anterior aos anos 80, tirando o anti-design dos anos 60 e 70, a gente tinha sempre o design seguindo aquela máxima: a forma segue sua função. Aí nos anos 80 a forma segue sua emoção, mas aí muita coisa perdeu função, muita coisa perdeu sentido. Hoje não, hoje a gente pensa em design, não importa se é design gráfico, design de produto, arquitetura, qualquer coisa que seja, a gente pensa primeiro na sua função, depois na sua emoção. Então a gente tem que fazer um casamento dessas duas coisas no nosso design, qualquer ele seja, tá bom? Terceiro, a arte deve ter a capacidade de atrair e manter a atenção do espectador para Cristo. A gente está querendo não levantar estrelinhas, a gente quer levantar o nome e a pessoa do Senhor Jesus Cristo em todos os locais, amém? Como você pode obter um bom design? Agora a gente vai começar a entrar em coisas mais técnicas, ok? Você pode fazer um bom design gráfico fazendo escolhas adequadas, primeiro de palavras e ou de símbolos. Ou seja, se você vai fazer um logotipo, pense no símbolo. Se você vai fazer um flyer, por exemplo, pense nas palavras que você tem que usar. O layout do seu design, tanto faz a sua arte. Pense na forma como você vai organizar
ou harmonizar os elementos do seu design. Terceiro, tipografia, a forma das suas letras, das suas palavras ou dos seus símbolos. E por quatro, faça um bom uso de cores. Aqui à direita tem uma espécie de animação do atual logotipo da Google, que é um bom exemplo de design de logotipo. Primeiro, você vê aqui claramente que tem linhas horizontais e verticais e um desenho de um círculo dentro de outro, formando o que nós podemos chamar de rosquinha. O próximo passo que os designers do último logotipo da Google fizeram foi traçar uma linha na vertical para começar a traçar a letra G, mas de maneira geométrica. Depois o pessoal puxou a ponta do G para o meio, de maneira também geométrica. Depois eles escolheram as cores para esse logotipo, né? São as cores do Google, mas com uma boa harmonia, com a boa saturação, com a boa escolha de qual cor vai entrar em cada ponto desse logotipo. E por fim, para poder não parecer alguma outra coisa, como por exemplo a arte do jogo Simon, o pessoal fez uma outra diagonal, mas para poder separar os limites das cores dentro do logotipo da Google. Então, esse foi a série de passos que a equipe de design desse logotipo da Google fez para chegar nesse resultado, que eu acho que foi o melhor dessa empresa. Além de você fazer escolhas adequadas de tudo isso que eu falei, você pode obter um bom design também buscando inspiração na criação de Deus, buscando encontrar simetria, criar um equilíbrio, trazer harmonia para o seu design e fazer um bom uso de paleta de cores. Exemplo de simetria, o próprio corpo humano. Aqui a gente tem um desenho do Leonardo da Vinci, do homem vitruviano. Você vê o tanto que um ser humano saudável, ele é uma criação perfeita de Deus. Bípede, não sofre nada com a força da gravidade, a não ser por alguma coisa muito séria. Então, assim, é um exemplo claríssimo e fantástico de simetria criado por Deus. Aqui a gente tem uma foto de uma árvore no meio de um morro, de um monte, não sei exatamente de onde vem essa árvore, mas olha só para você ver o tanto que essa árvore está retinha, está equilibrada em relação ao seu chão, um exemplo de criação de Deus impressa no instinto, digamos assim, das árvores. Aqui você tem na flor de girassol um exemplo claríssimo de harmonia. No caso em específico, os padrões repetitivos da parte central da flor de girassol, que segue o que muitos chamam de padrão de Fibonacci, de sequência de Fibonacci. Aqui você tem um exemplo de paleta de cores maravilhosa da criação de Deus. Aqui você tem um belo tom de azul misturado com amarelo, com tons de preto e branco. Olha que linda essa arara brasileira. Então, quando você busca inspiração na criação de Deus, você consegue também fazer um bom design, fazer uma boa invenção, uma coisa que seja intuitiva, que passe uma boa mensagem, que seja agradável aos olhos de todo mundo. Outra forma de você também obter um bom design é buscar referência, buscar inspiração em artes similares à desejada. À esquerda tem um design de um convite para um curso de desenho do Brother Bíblia Art, que é uma das pessoas que eu mais sigo no Instagram atualmente. Como o objetivo dele não é trazer uma coisa engraçada demais, você consegue ver que a arte que ele escolheu usa tipografia séria, usa cores um pouco mais sérias, tem uma organização mais séria, porque a coisa é séria, está envolvido dinheiro, está envolvido tempo ali também. Então, se você aplicar o estilo certo para o contexto certo, você tem uma chance maior de acertar o objetivo que você quer com a sua arte. Já à direita, você tem uma coisa completamente diferente. É um encontro das mulheres com o tema Os Olhos na Eternidade. Olha só o quanta emoção que você tem que transmitir com a sua arte. Então, essa arte, inclusive, ela é do MCM da PBAG, né? Foi um exemplo de arte bem feito da PBAG. Você tem ali, no fundo desse texto, Encontro das Mulheres MCM, um degradê de arco-íris derretido, algo parecido ali atrás, que eu achei muito interessante também. Como é um evento para mulheres, foi feito um bom uso de flores ali nas laterais da arte. E a escolha de fontes ali também, com
com essa estilização de letra grossa, letra itálica, letra fina. Achei excelente também. Então, assim, olha quanta inspiração nessa arte desse encontro de mulheres aí, convidando as mulheres para poder se encontrarem, conversar sobre a palavra de Deus, louvarem a Deus juntas e por aí vai. Mais exemplos de arte de referência. Thumbnail de YouTube, né? Aqueles vídeos de miniatura do YouTube. Ali, Rodrigo Bibo, teólogo, falando sobre o Brasil não será de Jesus. A pregação, ela é séria. Então você tem um fundo preto junto com a camiseta preta do Rodrigo Bibo, mais uma fonte grossa e dura, né, digamos assim, para poder chamar atenção e também para poder mostrar que o assunto é sério. E como decoração, mas também transmitindo essa mensagem de que a mensagem ela é chocante, você tem várias fitas adesivas rasgadas. Então, olha só a mensagem transmitida através da imagem, não apenas através do texto em si. E à direita tem mais uma arte da Igreja Batista Central de Taguatinga. Essa é de Feliz Natal. Você pode ver que há um desenho que lembra claramente Maria e João, com o menino Jesus recém-nascido ali no meio, dentro de o que parece ser um casebre. E na parte de cima ali, você tem ali na frente do céu, a escrita Feliz Natal com uma letra fina, bonita, elegante e que ainda por cima tem uma textura que lembra ouro. Então é para transmitir realmente essa mensagem de que o Natal é uma época feliz, é uma época dourada, né? É uma época de luz, né? E embaixo, só para você ver o tanto que é importante você ter a harmonia da paleta de cores, o logotipo da Igreja Batista Central está em azul, num tom muito semelhante ao das estrelas na parte de cima do céu. Certinho? Mais uma coisa, para que você possa obter um bom design, você tem que estudar, pelo menos um pouco, princípios básicos de design gráfico, como hierarquia, contraste, harmonia, alinhamento e proporção. Eu coloquei aqui uma imagem da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, uma pintura que eu acho que é a obra mais famosa de toda a história, porque ela é uma pintura que ela aplica muito claramente hierarquia de elementos, primeiro plano, segundo plano, contraste, principalmente da roupa escura da moça, com relação ao seu fundo e em muitas outras coisas, harmonia de cores, de elementos, muito mais. Alinhamento, você vê que a moça ela está centralizada e ainda assim a posição do rosto dela, das mãos dela em relação ao rosto, segue princípios como, por exemplo, a da sequência de Fibonacci. E em quinto lugar você tem proporção. Estudando os tipos de estética no design, você tem a tipografia, que no design gráfico em específico é a coisa mais importante. A mídia, ou seja, a forma como você vai entregar esse seu design importa, ou seja, você vai entregar o seu design para o WhatsApp apenas, vai entregar para o TikTok, vai entregar num folheto. Olha só, você tem que pensar no tamanho, na proporção, o que você tem que colocar de tamanho de letra e muito mais você tem que estar pensando por causa da sua mídia de consumo, de que maneira que as pessoas vão ver a sua arte. E em terceiro, estudar os tipos de estética no seu público-alvo. Ou seja, se o seu público-alvo do seu design são jovens, você tem que ter uma estética um pouco mais jovial, você tem que ver quais são as tendências de design da moda. Agora, se o seu público-alvo é um público adulto, é um público mais sério ou até mais corporativo, você procura colocar uma estética no seu design que reflita essa seriedade do seu design, essa sua intenção, né, de transmitir algo que é relevante e por aí vai. Aqui à direita você tem os principais tipos de tipografia. Você tem a fonte serif ou serifada em português, que é essa fonte que tem essas perninhas aqui, que tem esses pequenos chanfros aqui, é um tipo de fonte serifada. É o primeiro tipo de fonte, né? Se você for olhar, por exemplo, lá na Bíblia de Gutenberg, o tipo de fonte é essa serifada. Mais recentemente, né, na Idade Moderna, surgiu a fonte sem serifa, que é essa fonte mais reta, que geralmente transmite austeridade, seriedade, corporativismo, algo parecido.
Você tem, mais recentemente ainda, né, na idade contemporânea aqui, a fonte Slab Serif, que é um misto entre a serif e a sans serif, porque você tem um pouco das características de uma letra sans serifa, né, que é uma letra mais reta, mais de largura fixa, mas ao mesmo tempo você tem pequenos chanfros que são geralmente retangulares, como você pode ver aqui e também na própria fonte que eu estou usando nos meus slides, que é uma fonte Slab Serif. Em máquinas de escrever e em editores de texto, na área de programação no geral, você tem geralmente o uso de fonte monoespaçada ou monospace em inglês, que é o tipo de fonte que você tem a mesma largura para todas as letras, não importa se é uma letra I ou se é uma letra A ou uma letra W, que é bem larga, você sempre vai ter a mesma largura em todas as letras. É muito útil, né, para você transmitir esse senso de tecnologia, às vezes, né, por conta que fontes monoespaçadas geralmente são usadas para esses fins, né. Aqui, em quinto lugar, a gente tem a fonte do tipo script, que é fonte desenhada, feita à mão, praticamente. Qualquer fonte que lembre manuscrito, a gente chama de fonte script. Fonte script geralmente pode transmitir sofisticação, mas dependendo do contexto, né, que é o caso dessa fonte aqui, ela pode transmitir uma coisa mais infantil, né, porque essa fonte lembra caderno de caligrafia. Então, fonte script ela pode ser útil para diversos casos. E por fim, a gente tem as fontes do tipo que nós chamamos de fontes display, que são fontes que não se encaixam em nenhuma das categorias anteriores, mas elas são fontes que geralmente são chamativas, são grandes, são largas, são feitas para serem colocadas na porta de algum lugar importante, colocado num cartaz, colocado no logotipo de alguma coisa para chamar bastante atenção. São letras que geralmente são feitas para serem lidas bem de longe. Mais uma coisa para você obter um bom design: aprenda praticando design gráfico. Olha só para você ver, voltando a falar na Google. Olha só o tanto que o primeiro logotipo da Google era feio. Ele foi feito no WordArt, que era uma ferramenta do Microsoft Word. Depois, um ano depois, a Google ela adotou esse design aqui, mas repetindo a letra G e a L com a cor verde. Em 1999, a Google mudou um pouquinho, colocou a cor azul ao invés do verde na letra G para dar um pouco mais de seriedade à fonte e também dar um pouco de harmonia na paleta de cores, porque visualmente falando, verde demais não ficou legal nesse logotipo. Outra coisa que a Google fez aqui, colocou efeito fortíssimo de 3D no logotipo e colocou uma sombra projetada nesse logotipo, lembrando aquela estética que eu falei para vocês, né? Year 2K, Cybercore, né? A estética dos anos 90, a computação gráfica 3D, ela estava em alta nessa época, no final dos anos 90 principalmente. Nos anos 2000, o Google retirou essa exclamação desnecessária aqui, adotou uma letra mais fina para poder transmitir um pouco mais de seriedade ao seu logotipo, continuou adotando a sombra projetada, mas um pouco menor, e também continuou adotando esse efeito 3D na sua fonte. Isso durou 10 anos. Em 2010, a Google retirou a sombra projetada, porque o povo já estava meio que cansado esteticamente de ter sombra projetada em tudo quanto é lugar. Então, aqui não tem mais sombra, mas também reduziu um pouco do efeito 3D. Você vê que tem um pequeno efeito 3D, mas está bem mais sutil. Aí em 2013, como já se tornou moda naquela época, digamos assim, o minimalismo no design, e aí a Google retirou completamente o efeito 3D e virou a fonte Google com cores chapadas, digamos assim. Em 2015, a Google fez o atual projeto de design que eu comecei a mostrar para vocês em slides passados, com a letra Google feita com fonte completamente baseada em geometria. Você vê que há um forte uso de formas baseadas no círculo e na reta em todo lugar aqui. Você vê bastante uso de ângulos de 45 graus e por aí vai. Então, você vê que no caso da Google foi realmente uma evolução na forma de transmitir a sua imagem, a sua identidade visual. Voltando a falar no assunto da tipografia. A tipografia importa. A forma da sua letra,
ela transmite uma mensagem. Por exemplo, essa fonte aqui, ela não pode ser usada de maneira nenhuma para um evento sério. Pode ser usada para um evento de games, alguma coisa que lembra cartoon, que lembra mangá, alguma coisa parecida. Agora, para um evento sério, uma vigília de uma igreja, não rola de usar isso aqui, a não ser que seja para jovens e adolescentes. A mesma coisa você pode pensar, por exemplo, para uma letra fininha dessa aqui, ó, que ela expressa bastante a mensagem de uma coisa séria, de uma coisa corporativa. Você não vai usar isso aqui para um contexto que tem que ser despojado, tem que ser jovial. Então, para cada tipo de letra que você for pesquisar, for usar no seu design gráfico, pense se a forma da sua letra, se a sua tipografia, ela contribui ou atrapalha na transmissão da sua mensagem textual. Agora vamos falar em termos práticos. Qual software usar hoje em dia para fazer design gráfico? A gente tem hoje em dia principalmente 4 softwares de manipulação de imagem bitmap e 4 softwares de manipulação de desenho vetorial. Eu vou explicar qual a diferença entre eles. Mas o principal software de manipulação de imagem bitmap para fazer design gráfico é o Adobe Photoshop. Eu acho que todo mundo já ouviu falar desse software, ele é o padrão da indústria, ou seja, se você é um profissional de design gráfico, é praticamente um requisito para você entrar no emprego de design gráfico, saber usar o Photoshop. Em segundo lugar, a gente tem o GIMP, que é uma versão completamente gratuita e de código aberto do Photoshop. Não é a mesma coisa do Photoshop, ele tem um workflow diferente, uma forma de usar diferente, mas ele tem as mesmas capacidades do Photoshop. Em terceiro lugar, eu acho que é um dos softwares atualmente mais usados para fazer designs gráficos a partir de templates, é o Canva. O Canva, ele é um software freemium, ou seja, ele é parte gratuito, parte pago, que dá para você fazer alguns designs, flyers, thumbnails de YouTube em poucos minutos e com uma boa qualidade visual. E em quarto lugar, exclusivamente para quem usa celular Android, tem o Photo Editor do Dev MacGyver. Esse Photo Editor ele é muito parecido com o GIMP, mas para Android. Eu não conheço outro editor de fotos e também criador de design gráfico com tantas capacidades como o Photo Editor. Mas só lembrando, a curva de aprendizado desse Photo Editor é maior do que de todos os outros programas. Mas isso não significa que ele seja um programa ruim. Pelo contrário, ele é o melhor editor de imagens, na minha opinião, para Android, tá? E é completamente gratuito, diga-se de passagem. Agora, software de manipulação de desenho vetorial. O principal deles é o Adobe Illustrator. Mais uma vez, é o atual padrão da indústria de design. Se você é um design gráfico, a mesma coisa. Você tem que aprender mais cedo ou mais tarde a usar esse programa, o Illustrator. O software equivalente ao Illustrator, completamente gratuito de código aberto, é o Inkscape. Em terceiro lugar, é o CorelDRAW. É um programa um pouco mais antigo, mas que muitas pessoas ainda usam hoje em dia. E, no último lugar, o Figma, que não é exatamente um software de design gráfico, ele é mais um software de design de interface gráfica, mas ele também pode ser usado como software de design gráfico e muito bem. Quais são as minhas preferências? Eu prefiro, hoje em dia, usar o GIMP para mexer com imagem bitmap e o Inkscape para imagem vetorial. No Android eu uso principalmente o Photo Editor, às vezes o Canva, e no iOS o Pixlr. Eu não citei ele lá no outro programa porque o Pixlr é um programa limitado para fazer design gráfico, mas dá para quebrar um galho ali se não tiver o Canva, tá bom? Eu não uso software Adobe porque, em primeiro lugar, eu não sou profissional de design gráfico. Como eu disse, eu sou gerente de TI, mas por conta de eu sempre servir na igreja nessas áreas de mídias e de design no geral, eu não uso Adobe atualmente, porque eu não quero pagar todo mês os R$ 119 de mensalidade do Adobe Creative Cloud, e também porque Adobe Software, a empresa por detrás do Photoshop, do Illustrator, de vários outros softwares de criação de conteúdo no geral, é uma empresa que frequentemente
é denunciada, sofre de vazamento de dados, de práticas de monopólio, de trust e por aí vai. Então, para quem tiver interesse sobre o assunto, né, aqui tem 4 vídeos que você pode pesquisar no YouTube, né, para saber um pouco mais detalhes. Todos os vídeos aqui estão em inglês, mas você pode ligar as legendas em português para poder conhecer um pouco mais sobre esse outro lado da Adobe, tá bom? Finalmente vamos entrar na parte fundamentalmente técnica, teórica sobre design gráfico digital nos dias de hoje, tá bom? Quando a gente fala de design, a gente tem que entender a diferença entre uma imagem bitmap e uma imagem vetorial. Uma imagem bitmap é uma imagem composta por pixels, por um mapa de bits. Já uma imagem vetorial é uma imagem que lembra aquele joguinho dos pontos, um joguinho infantil, que você desenha alguma coisa a partir de pontos que você vai ligando uns aos outros. Aqui à esquerda você tem uma imagem de um círculo em baixa resolução, que dá para ver claramente os pixels. Linha 1, linha 1, coluna 2, e cada uma dessas linhas colunas tem um valor de cor, e que somados e vistos em grande resolução, você forma uma imagem. Por outro lado, o vetor de um círculo ele pode ser desenhado dessa maneira que está aí, apenas 4 pontos suaves que são ligados em uma curva perfeita, fazendo esse ângulo praticamente de 90 graus. Então você vê que uma imagem vetorial ela lida um pouco mais com termos matemáticos do que uma imagem bitmap. Em resumo, uma imagem vetorial ela é melhor para você fazer desenhos. E uma imagem bitmap, uma imagem baseada em pixels, ela geralmente é melhor para você fazer pintura, para você fazer textura, para você fazer várias outras coisas diferenciadas. Então, você tem que saber que horas que é melhor você fazer um desenho vetorial, que horas que é melhor fazer um desenho bitmap, ou melhor, que horas que é melhor você fazer as duas coisas, que horas que entra um, que horas que entra outro. Por exemplo, aquela minha imagem lá do logotipo do Pibag Mídias, eu comecei ele no Inkscape, ou seja, eu comecei ele fazendo o desenho de imagem vetorial e terminei ele fazendo o uso de efeitos de imagem no GIMP. Ou seja, eu desenhei com vetor e pintei com pixels. Comparação de uma imagem bitmap para uma imagem vetorial. Qual que é uma vantagem da imagem vetorial? É que você pode fazer uma imagem pequena ser boa de se ver até mesmo no outdoor. Porque como é feita uma imagem por vetores e não por pixels, independentemente do tamanho que ele tiver que assumir, ele vai conseguir se adaptar perfeitamente ao tamanho que você colocar para ele. Então aqui você vê um desenho de um bonequinho à esquerda bitmap e à direita vetorial. Você pode ver que a imagem vetorial ela não perde a qualidade, não vira uma imagem embaçada ou pixelizada quando ela é aumentada. Aqui você vê um exemplo bom de comparação, né, de quando é melhor uma imagem bitmap ou uma imagem vetorial. Esse homem aqui, que eu peguei na internet, a imagem dele, ele tinha tentado fazer uma imagem de perfil dele com fundo amarelo, com um recorte da foto dele. Você vê que não ficou legal, ficou bem esquisito. E depois à esquerda você tem uma imagem vetorial dessa imagem bitmap que você tinha anteriormente. Então você vê que você tem um bom vetor, mas um bitmap ruim. Por outro lado, existem casos em que é melhor você ter uma imagem bitmap do que um vetor. Por exemplo, pixel art. Pessoal de jogos RPG, retrô, algo parecido, faz muito uso de imagem bitmap ao invés de imagem vetorial, exatamente porque muitas vezes imagem vetorial fica pior do que imagem bitmap. À esquerda você vê claramente que é um desenho de uma personagem feminina, provavelmente usando uma roupa azul com vermelha, provavelmente parece ser uma roupa medieval, não dá para ter certeza por conta da baixa resolução, mas isso é a estética pixel art. E à direita você tem a mesma imagem, só que vetorizada, e você mal reconhece a roupa, mal reconhece o rosto, tá quase indistinguível, tanto que tá ruim esse vetor. Os formatos de imagem bitmap e vetorial são basicamente esses dessa tabela aqui, tá? O tipo de imagem
bitmap mais versátil hoje em dia e um dos mais usados é o formato de imagem PNG, porque ele é um formato de imagem com compressão sem perdas e que permite você ter um nível de transparência de 8 bits. Somando os 8 bits de cada canal, que é o canal vermelho, verde e azul, são os 3 canais de uma imagem digital, ou em outras palavras, RGB, de Red, Green and Blue. Uma imagem PNG, ela armazena 24 bits de imagem colorida, sendo 8 bits para cada cor, mais 8 bits de imagem transparente ou de canal alfa, se você estiver trabalhando lá dentro de um editor de imagens, tá? Imagem JPEG é também uma imagem de 24 bits, mas ela não suporta transparência, não tem canal alfa em imagem JPG ou JPEG. Imagem PNG é melhor para você poder fazer uma arte para arquivar ou para poder levar para algum lugar que é necessário que tenha qualidade máxima sem perdas. Já a imagem JPEG geralmente é imagem para você levar para a internet, é mídia de consumo. Geralmente você não precisa de transparência para poder você publicar um flyer no WhatsApp, no Instagram. Se você for tentar enviar uma imagem transparente nessas mídias, vai perder transparência, aquele fundo transparente vai ficar ou branco ou preto, vai estragar. Então, JPG ou JPEG, para você entregar o seu design final, a sua arte final, né, para esses meios nas redes sociais, é o meio preferido, tá bom? Aí nós temos outros dois tipos menos conhecidos, né? O WebP, que é uma versão mais moderna do JPG, ele combina a compressão com perdas do JPG, mas ele também suporta transparência do PNG. E por último, nós temos o GIF, que é uma imagem de 8 bits para todos os 4 canais que existem, ou seja, vermelho, verde, azul e alfa. É um formato de imagem que é um dos mais antigos da história da internet. Então, ele é bom para algum propósito muito específico, por exemplo, para criar uma imagem para figurinha no WhatsApp, uma imagem animada, algo assim. Isso você consegue fazer até melhor com WebP e PNG, ou seja, o GIF ele é completamente substituível. Sempre prefira imagens PNG, JPG e WebP se você for mexer com imagem bitmap, tá bom? Imagem vetorial, o formato padrão da ISO para imagem vetorial, o mais amplamente suportado por todos os computadores e editores de imagem vetorial é o SVG. SVG ele é um formato aberto de imagem vetorial, ou seja, você pode editar ele como quiser. Ele é o formato padrão do Inkscape e ele é suportado em praticamente qualquer navegador de internet e é suportado em qualquer editor de imagem vetorial, incluindo o Adobe Illustrator e o CorelDRAW, tá bom? Outro formato de imagem, PDF. Peraí, PDF não é documento? Sim, PDF é documento, mas ele também pode ser usado para transportar, digamos assim, imagem vetorial, principalmente se for uma imagem vetorial para gráfica, para você imprimir ali um folheto ou até talvez para você imprimir um outdoor numa gráfica especializada nisso. Os outros dois formatos, eles são formatos proprietários, né? O primeiro da Adobe, o segundo da Corel. O primeiro formato é específico para uso no Adobe Illustrator e o CDR específico para uso no CorelDRAW. São arquivos que você pode converter para SVG para PDF, mas que praticamente necessitam de você ter especificamente o programa no qual eles foram feitos por conta deles ser formatos proprietários. Então, se você estiver lidando com formatos de imagem vetorial, prefira usar SVG e PDF independentemente do programa que você está usando. Mas nada impede, se você usa o Illustrator ou o CorelDRAW, de usar os formatos proprietários deles, tá bom? Estamos encaminhando para o final. Vamos falar rapidinho de ferramentas de apoio. Ferramenta que eu mais uso de apoio às minhas artes, ao design gráfico em geral, é essa ferramenta aqui, o Waifu2X, que é um site na internet, é waifu2x.udp.jp, é um site japonês, mas que tem clones dele por toda a internet, porque é um software de código aberto, tá?
Esse Wi-Fi2X, ele é um algoritmo que usa redes neurais, ele usa machine learning para poder aumentar a resolução de qualquer imagem, qualquer desenho, qualquer foto e também reduzir o ruído dela, ou seja, uma imagem que você tem ali que você não consegue aumentar a resolução dela, pode ser até uma foto de uma pessoa aí que não está com boa resolução, foi enviado, por exemplo, pelo WhatsApp, a imagem está ruim, você precisa aumentar o tamanho dela e não está conseguindo pelos meios tradicionais, né, de aumento de tamanho usando o seu editor normal, o iFood2X vai resolver o seu problema, tá bom? O iFood2X é simplesmente o melhor algoritmo para aumentar a imagem e reduzir o ruído dela. Próxima ferramenta é praticamente a mesma coisa do iFood2X, mas ele é um programa instalável no computador, ou seja, quando eu não tiver internet ou quando eu quiser um outro algoritmo, né, uma outra forma de aumento de resolução e filtragem de ruído, podemos usar esse Upscale, que é o nome dele. Esse é um programa que eu gosto muito para mexer com desenhos, com logotipos, enquanto que o iFood2X eu prefiro usar para aumentar a resolução e reduzir ruído de fotos, por conta do iFood2X ser mais sutil. O Upscale, ele tem praticamente nível infinito de aumento de resolução e de filtragem de ruído. Aqui na imagem à direita tem como exemplo o logotipo da Pibag. Em baixa resolução eu aumentei a resolução. Você pode ver que a imagem ficou limpa, ficou bem melhor do que antes, mas você pode ver que não está perfeito, né? Você vê ali que, por exemplo, a letra G está um pouquinho torta, né? Então, assim, se você for vetorizar esse logotipo, você vai ter que fazer alguns ajustes, mas nada de outro mundo. Então, você tem uma mão na roda, offline e baseado em placa de vídeo, para você aumentar o tamanho de qualquer imagem que você precisar. A terceira ferramenta que eu uso bastante é Removal.ai. Ele é um removedor de fundos de praticamente qualquer pessoa, de qualquer elemento. Ele não é perfeito, né? Ele usa machine learning, ele usa redes neurais, né? Eles chamam de inteligência artificial, né? Mas não é bem uma inteligência artificial. E ali dentro você consegue enviar qualquer foto e de maneira gratuita você consegue ter a sua imagem, principalmente de uma pessoa, com um fundo transparente, certo? Aí você consegue ter liberdade para você tratar a sua imagem, o seu flyer, o seu design, do que você quiser, com fundo transparente e com profissionalismo, tá bom? Hoje em dia, por conta de ferramentas como essa Remove.ai, você não precisa fazer manualmente o recorte de uma pessoa ou de um elemento, principalmente no Photoshop ou no GIMP, feito ponto a ponto, linha por linha. Então você economiza bastante tempo usando ferramentas como essa aqui, Remove.ai, para remover o fundo de qualquer coisa praticamente, tá bom? Próxima ferramenta para você ter um uso de cores melhor, materialui.co ou materialui.co. Esse site ele serve para você escolher vários tons de cores dentro de várias tendências, né, e padrões de cores diferentes. Ali, em primeiro lugar, você tem o Material Design da Google, né, o esquema de cores da Google. Tem o Flat UI, que é um outro esquema de cores, que são cores geralmente pouco saturadas, que é muito usado em designs minimalistas. Tem o Social, que são cores de redes sociais, o Metro, que é usado em software da Microsoft, e por aí vai. Então, nessa ferramenta, no Material UI, você consegue experimentar diversas cores, diversos tons de cores, para você nunca ou quase nunca errar na paleta de cores que você usar no seu design, tá bom? Então, faça uso e abuso dessa ferramenta que vale muito a pena você explorar. Próxima ferramenta é o Aspect Ratio Calculator, ou calculadora de proporção. Para que serve isso? Serve para você calcular quantos pixels você precisa para você atingir o seu design para determinada proporção. Essa ferramenta ela pode ser bem usada tanto para design gráfico como também para fotografia e filmagem, tá bom? Então, com isso você consegue ter recortes sempre muito bons, dependendo da mídia que você precisa ou dependendo do elemento que você precisa para poder encaixar sobre outro dentro do seu design, qualquer que ele seja, tá bom? Penúltima ferramenta, Flat Icon. Esse site, ele é um site para você pesquisar ícones em inglês de qualquer coisa. Por exemplo, se você quer o ícone de uma Bíblia, você digita Bible e ali você tem centenas
de ícones de Bíblia que você pode usar de várias maneiras diferentes no seu design, tá bom? Então, outra ferramenta que é muito boa, tanto para fazer design de logotipos, como também design de flyers, de thumbnails, de um monte de coisa. Você consegue ter bastante inspiração e bastante fonte, né, de design para várias coisas através desse Flat Icon. Por fim, nós temos o site Unsplash, que é muito usado hoje em dia para você obter fotos gratuitas para uso em fundo de flyers, para uso de um monte de coisa, né? As formas de uso de fotos desse Unsplash são praticamente infinitos, tá? O Unsplash, ele até um tempo atrás, ele era completamente gratuito, tá? Hoje em dia ele está usando esse modelo freemium que eu falei mais cedo, né? Que é parte gratuito, parte pago. Então, se você for observar algumas fotos hoje em dia, você vai ter que pagar dentro desse Unsplash Plus, mas fotos que não têm essa informação aqui no canto são imagens completamente gratuitas, ok? Dessa maneira, nós encerramos esse nosso primeiro dia. Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. E se você quiser esse slide em PDF para você, é só você entrar nesse link aqui ou escanear o QR Code que está aí na tela. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.